Olá, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito. Eu me chamo Tiago Godoy. É com muita alegria e com muita honra que eu venho a Saber Direito conversar com vocês, discutir com vocês sobre teoria geral dos contratos. O nosso curso será dividido em 5 aulas, onde na primeira aula nós abordaremos hoje conceito de contratos, natureza jurídica e algumas classificações. Na segunda aula continuaremos vendo outras classificações, sempre abordando temas correlatos importantes. Na terceira aula, iniciaremos o estudo, a discussão dos princípios contratuais, abordando temas importantes também correlatos. Na quarta aula, nós dedicaremos o nosso estudo às garantias implícitas impostas ao alienante, onde nós estudaremos evicção e vício redibitório. E por fim, na quinta aula, encerrando o nosso curso, nós veremos a invalidade do contrato, vendo o contrato nulo, o contrato anulável, estudando a teoria geral do negócio jurídico, haja visto o contrato ser um negócio jurídico. Estamos aqui hoje com 3 alunos presenciais, Adriana, Marlon e Luísa, que vai participar da gente com a aula, interagindo, e também vou interagir com você que me assiste em casa. Você pode participar do programa através do e-mail saberdireito@stf.jus.br. Bem, iniciando o tema contratos, o que nós podemos discutir? Um conceito de contratos. Você tem o seu livro, diversos livros, o livro que você adota, e lá existem vários conceitos de contratos. Mas nós podemos sintetizar contratos na ideia do acordo de vontades de natureza patrimonial. Muitas pessoas acham equivocadamente que contrato é um papel escrito, assinado, com firma reconhecida em cartório, registrado em cartório. Um contrato nada mais é do que um acordo de vontade. Nós vamos discutir aqui que o contrato é um negócio jurídico e na teoria geral do direito civil, você estuda no artigo 107 do Código Civil que, em regra, os negócios jurídicos não têm forma especial. Só tem forma especial quando a lei exigir. Se eu quiser comprar de você um apartamento cujo valor seja superior a 30 salários mínimos, a lei exige, deve ser feito por escritura pública. Agora, se eu pegar de Adriana uma caneta emprestada, ela aceitar, me emprestar e eu devolver, eu celebrei com ela um contrato de comodato. Se você vai numa padaria, se você vai numa loja e compra um pão francês, compra um livro, compra uma caneta, você está celebrando um contrato de compra e venda. Se você estaciona o seu carro num shopping, num curso, você celebra um contrato de depósito. Se você pega um ônibus, você celebra um contrato de transporte. Nós praticamos centenas de negócios jurídicos, centenas de contratos durante o dia e nem nos damos conta disso, porque é da essência da sociedade essa relação através dos contratos. Então não tem forma especial, só quando a lei exigir. É claro que você pode sempre usar uma forma mais elaborada do que a lei exige. Se você celebra um contrato de locação, a lei diz que pode ser verbal. Mas é comum você fazer um documento escrito, um escrito particular, porque ali vai ter as regras do jogo, vai definir quem paga determinada taxa condominial, quem paga determinado imposto. E isso facilita a hora de provar, quem é responsável por adimplir as obrigações próprio terreno. Por exemplo, uma relação condominial, que é a obrigação próprio terreno, você lembra, é aquela obrigação que surge de um direito real. Você adquire o direito de propriedade sobre o apartamento, surgem obrigações como pagar condomínio. Quem é responsável por isso? Está estabelecido no contrato escrito e, com isso, facilita eventual discussão na hora de se provar determinada matéria. Pois bem, visto que o contrato é um acordo de vontade, sempre de natureza patrimonial, nós podemos discutir agora qual é a sua natureza jurídica. O contrato é um negócio jurídico, como eu disse agora há pouco. É importante você saber a diferença de ato jurídico para negócio jurídico. Aliás, quando nós falamos em ato jurídico, nós temos o ato jurídico em sentido amplo, lato sensu, onde ato jurídico é a ideia de uma conduta humana que gera efeitos jurídicos, externando uma vontade. Mas se você for mais rigoroso na definição de ato jurídico estrito sensu, você pode diferenciar de negócio jurídico. Tanto o ato jurídico estrito sensu como o negócio jurídico são espécies de ato jurídico lato sensu. Afinal de contas, é uma atuação humana gerando efeitos jurídicos. Agora, qual é a diferença de ato jurídico, numa visão mais restrita, para negócio jurídico? Você sabe?
É importante conhecer essa diferença. Até porque muitas pessoas cometem um erro grave aqui. Falam que ato jurídico é unilateral e negócio jurídico é bilateral. De forma alguma. A diferença é se você pode ou não escolher os efeitos que serão produzidos. Ato jurídico produz efeitos jurídicos. Se eu escolho os efeitos, negócio jurídico. Se eu não escolho os efeitos porque estão previamente determinados em lei, ato jurídico estrito sensu. Por exemplo, se eu adoto uma criança como meu filho, eu não posso escolher os efeitos jurídicos que vão irradiar deste meu ato. Ele passou a ser meu filho, não há diferença entre parentesco civil e parentesco natural, é meu filho e vai ter os direitos de filho, eu não posso escolher os efeitos. Todavia, quando eu trato de negócio jurídico, eu escolho os efeitos. Quando você celebra comigo um contrato, nós escolhemos os efeitos que serão produzidos. Cada cláusula do contrato é um efeito que será produzido. Por isso, o contrato é um negócio jurídico. Bilateral. Por que bilateral? O contrato não é um acordo de vontade, então pressupõe, em regra quase que absoluta, esse acordo de vontade. Portanto, um negócio jurídico bilateral. O testamento é um negócio jurídico, porque é um ato que eu pratico escolhendo os efeitos que serão produzidos. Mas é um negócio jurídico unilateral, porque não há esse acordo de vontade. Eu faço unilateralmente. Então, esqueça essa ideia de que ato jurídico estrito sensu é unilateral e negócio jurídico é bilateral. Em regra, o negócio jurídico é bilateral, contratos. Mas pode haver negócios jurídicos unilateral. E eu trouxe aqui para vocês o exemplo do testamento. Aliás, eu queria aproveitar a oportunidade e perguntar se para os alunos aqui presentes houve alguma dúvida a respeito do tema. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não. Casamento é considerado um ato jurídico ou um negócio jurídico? Bom, excelente pergunta que a Luísa trouxe para a gente, porque, na verdade, isso é uma divergência doutrinária. Alguns autores sustentam que casamento é um negócio jurídico. Afinal de contas, você pode escolher os efeitos que serão produzidos. Eles citam o regime de bens do casamento. Eu posso casar no regime da comunhão universal, comunhão parcial, separação de bens ou participação final nos aquestos. Mas não é esse o entendimento majoritário da doutrina. A doutrina mais abalizada defende a tese de que contrato é um ato jurídico estrito sensu. Porque, embora você possa escolher os efeitos, isso é uma escolha muito reduzida de efeitos. Na verdade, vários efeitos são produzidos no casamento que você não pode escolher. Por exemplo, nós temos os deveres conjugais. Quando você casa, a lei estabelece para os cônjuges deveres conjugais, fidelidade, coabitação, guarda, sustento, educação dos filhos, respeito e consideração recíprocos, sustento recíproco também. Você inicia uma família matrimonial, você inicia a relação de parentesco por afinidade, casamento emancipa se você tem menos de 18 anos de idade. Enfim, vários efeitos são. No Código Civil tem um capítulo que fala da eficácia do casamento, lá na parte de família. Então, por isso, a maioria doutrinária entende que o casamento é um ato jurídico e não um negócio jurídico. Aqui, Luísa, nós dedicaremos o nosso estudo aos contratos. E nós não podemos ver o casamento como sendo um contrato, como algumas pessoas querem dizer que são. Afinal de contas, existe uma proposta. Quer casar comigo? Aceito casar com você. Mas não, aqui a gente deixa o casamento de lado. Aqui a gente se dedica aos contratos, não abordando ideias do casamento. Tá? Se bem que o artigo 185 do Código Civil diz que no que for cabível, o que foi previsto em lei para negócio jurídico, aplica-se ao ato jurídico. Então, várias questões dos contratos são aplicadas aos casamentos, por exemplo. Mas, embora o casamento tenha algumas particularidades que lhe são próprias, como, por exemplo, a invalidade do casamento putativo, com várias questões específicas acerca do casamento. Certo? Voltando, então, aos contratos, o que nós vamos discutir agora? Nós estabelecemos que o contrato é um negócio jurídico, e mais do que isso, é um negócio jurídico bilateral. Tá? Mas, professor, eu estudo no meu livro que o contrato pode ser unilateral, bilateral ou até plurilateral. Nós entramos na primeira classificação dos contratos. O contrato, de fato, pode ser unilateral, bilateral ou plurilateral. Mas como é possível isso se você fixou para a gente que o contrato é um ato jurídico, em sentido amplo, um negócio jurídico bilateral? Quando eu falo contrato, eu estou pressupondo que é um negócio bilateral, ou seja, que existem duas vontades.
Quando eu falo contrato unilateral ou bilateral, eu não estou falando no número de vontades. Eu falo no número de prestações. O contrato bilateral tem duas vontades. É um contrato. E tem prestação para ambas as partes. Pense, por exemplo, num contrato de compra e venda. Uma parte tem a obrigação de entregar o bem e a outra parte tem a obrigação de entregar o preço. Prestação para ambas as partes. Quando eu falo em contrato unilateral, eu estou fixando, são duas vontades, é um contrato, mas só tem prestação para uma das partes. O grande exemplo, você sabe, é a doação. A doação só tem prestação para uma das partes, uma obrigação de entregar um bem. E qual a obrigação da outra parte? Nenhuma, apenas aceitar, porque o acordo de vontades deve existir. Então, um contrato pode ser bilateral, quando tem prestação para ambas as partes, ou pode ser unilateral, quando tem prestação para uma das partes. Muito bem, você que estuda teoria geral dos contratos, vamos aprofundar a nossa discussão aqui. Você conhece um sinônimo de contrato bilateral? Eu aposto que você já viu o termo sinalagmático. Vem nos livros assim escrito, contrato bilateral ou sinalagmático. Será que contrato sinalagmático efetivamente é um sinônimo de contrato bilateral? Ele é tratado porque, em termos práticos, não há diferença. Mas se você for rigoroso tecnicamente, analisando o que é um contrato bilateral e o que é um contrato sinalagmático, você percebe que não são sinônimos. Na verdade, veremos que todo contrato bilateral ele é sinalagmático. Por isso se estabelece como sinônimo. Mas, na verdade, há diferença. Você sabe o que é contrato sinalagmático? Contrato sinalagmático é o contrato que tem sinalagma. E o que é sinalagma? É causalidade das prestações. O contrato sinalagmático é aquele em que a prestação de uma das partes é causa da prestação de outra parte. Causalidade das prestações. Veja o contrato de compra e venda. Se eu celebro com o Marlon um contrato de compra e venda, eu tenho uma obrigação, entregar o bem. E ele tem outra obrigação, me entregar o preço. Qual é a causa para eu entregar o bem a ele? Eu só vou entregar o bem para ele porque ele me entrega o preço. E ele só vai me entregar o preço porque eu vou entregar o bem para ele. Perceba, uma prestação é causa da outra. O contrato de compra e venda é um contrato sinalagmático. E nesse ponto, nós podemos estabelecer a primeira máxima contratual de Orlando Gomes. Aliás, aproveito a oportunidade de trazer essa informação para você. Não tenha dúvida que Orlando Gomes é o melhor autor de direito dos contratos. Todos os livros que você for utilizar, seja qual for o livro, ele sempre cita Orlando Gomes. E Orlando Gomes traz a primeira máxima contratual. Qual é a primeira máxima de Orlando Gomes? Todo contrato bilateral, ele é sinalagmático. Todo contrato bilateral, ele é sinalagmático. Por isso que se estabelece como sinônimo. Porque todo bilateral é sinalagmático, mas, na verdade, o sinalagma é uma característica que existe em todo contrato bilateral. Todo contrato bilateral, repito, é sinalagmático. Como essa questão do contrato bilateral e do contrato sinalagmático é uma questão tormentosa na doutrina, muitas vezes os autores não se dedicam a essa diferenciação, tratando apenas como sinônimos, eu gostaria até de perguntar aos alunos aqui presentes, foi alguma dúvida sobre essa questão de diferença de contrato bilateral, contrato sinalagmático? Professor, eu tenho uma pergunta. Sim, Adriana. O contrato de doação com encargo, ele é um contrato unilateral ou bilateral? Eu ia abordar exatamente essa questão agora, porque é um aprofundamento necessário. É nesse ponto que a Adriana trouxe para a gente que reside o problema em você falar que o contrato bilateral é sinônimo de contrato sinalagmático. Você sabe que uma das modalidades de contrato de doação é o contrato de doação com encargo. Encargo ou modus é uma prestação, um ônus colocado à outra parte. Se eu